Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Lira e hoje vamos falar sobre a política atual do Brasil. O que está acontecendo no Brasil no momento. Bolsonaro dá indulto ao deputado Daniel Silveira. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, assinou ontem um decreto que concede o indulto individual ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB Rio de Janeiro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão por 10 votos a 1. A corte responsabilizou o deputado bolsonarista na noite da última quarta-feira por estimular atos antidemocráticos e incitar ataques a integrantes do Supremo. Na tarde de ontem, menos de 24 horas após o Supremo Tribunal Federal finalizar o julgamento, Bolsonaro fez a leitura do decreto durante a transmissão ao vivo pelas redes sociais. O presidente disse que daria uma notícia de extrema importância durante a live e que estava trabalhando no decreto desde a noite de quarta-feira, quando foi anunciada a condenação do deputado. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União minutos após a transmissão. A publicação diz que a decisão é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O termo trânsito em julgado é usado quando não há mais possibilidade de recursos em um processo, ou que torna a decisão judicial definitiva. O perdão da pena pode ser concedido pelo Presidente da República por meio de decreto, conforme prevê o artigo 84, 7º da Constituição. Porém, existem 3 institutos que extinguem a punibilidade: a anistia, o indulto e a graça, conforme previsão do artigo 107, 2º do Código Penal. Na prática, isso significa que o crime cometido pela pessoa não é passível de punição. A anistia, habitualmente, ocorre por meio de lei ordinária, ou seja, deve passar pelo Congresso Nacional, está ligada a fatos específicos e tem cunho político, como a concedida após o regime militar no Brasil. Para que ela seja concedida, podem ser impostas algumas condições. Anistia condicionada. Seu efeito é retroativo, apagando todos os efeitos criminais. Assim, uma vez concedida, o juiz de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. A graça é concedida individualmente a uma pessoa específica. Já o indulto é concedido de maneira coletiva a fatos determinados pelo Presidente da República. A graça, modernamente conhecida como indulto individual, poderá ser provocada por petição do condenado, pelo Ministério Público, Conselho Penitenciário ou autoridade administrativa. O indulto coletivo, ou simplesmente indulto, é normalmente concedido anualmente pelo presidente, por meio de decreto, sendo conhecido como indulto de Natal. Portanto, o perdão anunciado pelo presidente Bolsonaro para beneficiar Daniel Silveira é a graça. Considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação do parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que
que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreto. Fica concedida a graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, diz o texto assinado pelo presidente Bolsonaro. O indulto individual concedido por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira provocou diversas reações no meio político, tanto de governistas quanto da oposição. Se por um lado a oposição apontou inconstitucionalidade no ato, deputados bolsonaristas comemoram a decisão do presidente. A deputada governista Carla Zambelli, do PL, São Paulo, comemorou a decisão de Bolsonaro. Jesus seja louvado! Agradeço a vida do nosso presidente Jair Bolsonaro, escreveu pelo Twitter. Filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, do PL São Paulo, seguiu o mesmo tom. Quem diria que um militar daria aula de Estado Democrático de Direito? Tuitou. A deputada federal Alê Silveira, republicanos de Minas Gerais, comemorou a decisão pelo Twitter, onde escreveu que Daniel Silveira já pode dar uma bicuda e mandar aquela tornozeleira longe. O deputado teve que usar tornozeleira eletrônica após ser preso em fevereiro de 2021. Em março deste ano, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que Cerqueira deveria voltar a usar o item. O deputado bolsonarista chegou a dormir na Câmara dos Deputados para evitar que a Polícia Federal colocasse a tornozeleira eletrônica nele. A deputada Bia, do PL, Distrito Federal, considerou o indulto uma grande atitude. Chefe de Estado e da nação, Bolsonaro tem sido o maior guardião das nossas liberdades, da democracia e da Constituição, escreveu a deputada. Valeu, pessoal, por assistir o vídeo. Mais uma notícia aí do Brasil Política, da atualidade. E vamos ficar agora com um pronunciamento do nosso excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, falando do decreto e do fato do perdão judicial que foi dado ao deputado federal Daniel Silveira. Obrigado, pessoal. Se inscreva, dá aquele like para eu continuar com esse conteúdo. Valeu, tchau. Quinta-feira, 21 de abril, 19 horas. Nossa querida Elisângela, intérprete de Libras. Bem, a nossa live de hoje vai se resumir num único assunto. Eu vou fazer 3 leituras e não tecerei qualquer comentário. Primeiro, uma parte de considerandos. Segundo, um decreto. E o terceiro é um documento que explica as razões do decreto. Ou seja, praticamente tudo o que eu vou tratar aqui no decreto está em jurisprudência do senhor ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, nós estamos cumprindo à risca o que lá atrás decidiu o senhor Alexandre de Moraes. Então é um decreto que será cumprido, porque ele é constitucional, conforme diz o próprio Alexandre de Moraes. E esse decreto, então, no meu entender, pode ser um marco para todos nós. Visa a concessão de graça ao deputado Daniel Silveira. Agora, mais importante que o Daniel Silveira é o que isso tudo traz em seu bojo para todos nós, 215 milhões de habitantes. Então vamos às leituras. Primeiro, meia dúzia considerandos. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 12, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 734 do Decreto-Lei 3689, de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal. Considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna,
justa e responsável. Considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações. Considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional, discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes. Considerando que a concessão de indulto individual decorre de juízo íntegro baseado necessariamente nas hipóteses legais e moralmente cabíveis. Considerando que ao presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público. Considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão. Decreta. Artigo 1º. Fica concedida a graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos. Inciso 1. No inciso 4 do caput do artigo 23, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983. 2. No artigo 344 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2º. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º. A graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. Brasília, 21 de abril de 22.